Conflitos de um jovem gay que leva uma vida dupla. Ora descontraído e alto astral com seus amigos e com seu namorado, ora retraído, calado e ressentido com sua família, que é formada por um pai brucutu e uma mãe conservadora evangélica. Parece a história de 1 milhão de pessoas LGBTQIAP+, pelo Brasil afora, não é? Mas é a história de 1 milhão de finais felizes e piratas gays, quem diria? Escrito por Vitor Martins. Essa é a vibe da nossa dica de leitura de hoje, que, quem diria, vai ser um IA, livro para Young Adults ou Jovens Adultos. Olá pessoal, eu sou Pablo Souza, professor pesquisador, e esse é o canal Ler e Poder, onde eu compartilho contigo as minhas leituras e reflexões. E hoje eu estou trazendo para vocês um livro que trata da visibilidade LGBTQIAP+, de forma muito leve, descontraída, mas com um quê muito grande de drama. O livro 1 milhão de finais felizes, escrito pelo Vitor Martins, que é brasileiro e paulista. E, novamente, não se preocupem, eu vou tentar falar do livro sem entregar quase nenhum spoiler. Então, bora nessa para ver se essa vai ser para você, assim como foi para mim, uma boa leitura. E antes da gente começar, eu já vou lhe pedir aquela ladainha de sempre. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente, compartilhe esse vídeo com quem gosta de leitura. Assim você me ajuda a trazer cada vez mais livros para a gente ler e debater aqui no canal. Bom, aqui nessa história nós vamos acompanhar o início da vida adulta do Jonas, que é um jovem aí que tem cerca de seus 17 anos de idade. Ele é apaixonado por séries, livros, filmes e leva sempre consigo um caderninho onde ele escreve temas que ele entende que seriam possíveis de ser desenvolvidos em livros, que ele sempre anota os títulos, mas que ele sempre procrastina a escrita. O Jonas, como quase todo jovem aí nessa faixa etária, está envolto em tretas como fazer ou não a faculdade, sair do ensino médio, arrumar um emprego, contribuir com dinheiro em casa, essas coisas assim mais ou menos triviais. E nisso daí ele finda inclusive conseguindo um emprego numa cafeteria que funciona ali como um misto entre aquela cafeteria famosa da Sereia e um filme do Star Wars, é uma cafeteria temática do espaço, certo? E que não por acaso fica também na Avenida Paulista. Bom, e eu diria que nós temos aí 3 núcleos bem definidos de pessoas que orbitam ao redor do Jonas. No primeiro núcleo nós teríamos os amigos dele da época da escola, que são o Danilo e a Isadora, que é um rapaz gay bem pintoso, lindo, esplendoroso, e a Isadora, que é lésbica. Na sequência nós vamos ter aí o núcleo da família do Jonas propriamente dito, que é formado por um pai assim bem grosseiro e por uma mãe que é super conservadora e religiosa, que é sempre que o filho volte a frequentar com ela a igreja, e que inclusive são a maior fonte de dissabores da vida do rapaz ao longo da história. Bom, e nós teríamos aí um terceiro e último núcleo, que é formado pelas pessoas que o Jonas conhece no trabalho, que é a Karina, que começa como colega dele de trabalho e depois vira melhor amiga, e o Barba Ruiva, que depois nós vamos descobrir se chama Arthur, e que é o crush e futuro namorado do Jonas. Bom, delineados aí esses 3 núcleos, eu acho interessante a gente frisar aqui que o Jonas ele tem assim um grupo de amigos que são sensacionais, sabe? Assim, ao longo da jornada dele, se não fosse essa, hoje em dia, tão falada rede de apoio, ele iria comer dobrado, como a gente diz aqui no Nordeste, porque os amigos dele são quem sempre seguram as pontas e salvam ele ao longo da história. Se não fosse eles, claramente o Jonas não ia ter condição nenhuma de lidar com 1 milhão de perrengues que a vida dele o coloca constantemente. E é sério, minha gente, quando a gente fala de perrengue, o Jonas é especialista. Se esse guri fosse meu amigo, além de dar muito colo a ele, muito carinho, eu ia pensar em colocar na cabeça dele a possibilidade de fazer um tratamento espiritual, porque o pessoa do karma pesado é esse rapaz, viu? Eita guri carregado e tretado é esse pobre desse Jonas. Eu não sei se você viu o meu vídeo sobre o livro Nada Digo de Ti Que Em Ti Não Veja, sobre a constância dos personagens gays sofridos, né? Bom, aqui a situação não é diferente. O Jonas vai ser mais um desses personagens gays sofridos da história da literatura. E no quesito drama e sofrimentos, pode puxar o balde para botar as lágrimas, porque o rapaz que sofre, minha gente, chega da pena do pobre. Bom, mas vamos seguir adiante, deixar o drama e vamos falar um pouquinho aqui sobre estereótipos e representatividade no livro. E aqui eu tenho que dizer que me parece que o livro deixou um pouquinho a desejar nessa questão da quebra de estereótipos, sabe? Tá certo que o livro trata sobre a questão de masculinidade tóxica e como isso daí influencia
e repercute negativamente na vida das pessoas. Mas com relação à representatividade em si, eu achei que o núcleo da família do Jonas foi um núcleo assim que ficou construído num nível muito raso e de forma assim muito linear, sabe? Muito estereotipada mesmo, eu diria. Tá certo que a gente sabe que para uma pessoa LGBTQIAP+, que nasce no meio de uma família religiosa, a maioria das vezes vai ter uma grande dificuldade aí para tratar dessa questão da própria sexualidade. Mas eu acho que no caso da representação que foi feita dessas pessoas no livro especificamente, me pareceu que as personagens ficaram muito planas, elas não têm uma multidireção, vamos dizer assim, elas são muito unidirecionais, é baixo mesmo. Eu não sei se o autor não conseguiu, sei lá, criar um enredo que valorizasse mais a família dos Jonas e mostrasse uma outra perspectiva, mas eles ficaram realmente muito unidirecionais e de forma que nunca surpreende o que vai vir dos pais, entendeu? Embora isso daí tenha sido um ponto que para mim foi negativo, mas a gente tem que saber que o autor não está aqui para me satisfazer, né, nos meus desejos, e enfim, isso em nada desmerece o livro ou desabona, né? Apenas uma coisa que para mim deixou um pouco a desejar, essa construção desses dois personagens especificamente. Agora, quanto à questão de abordar a representatividade LGBTQIAP+, etc., que vai findar sendo o tema central do livro, ao meu ver, nisso daí sim eu acho que o autor soube construir muito bem a sua narrativa e super funcionou. Ao longo da trama nós somos apresentados a diferentes identidades LGBTQIAP+, como é que essas pessoas lidam com questões como família, trabalho, autoaceitação, amor próprio, e as construções são sempre vivências assim muito próximas da realidade da maioria das pessoas, o que torna esses personagens muito verossímeis e muito fáceis de gerar uma identificação com as pessoas que estão lendo o livro, ao meu ver. Inclusive, um ponto legal da forma como essas personagens são abordadas é que elas são representadas sempre de forma positiva e sem muito cacoete, sabe? Então não fica aquela coisa estereotipada e um clichê com relação a elas, tirando os pais do Jonas, né, como eu já disse. Mas enfim, fica a representação de vozes que são geralmente silenciadas ainda na nossa sociedade, infelizmente. Agora, com relação à escrita e à construção do livro em si, vamos a ela. Mesmo que o Victor Martins ele trate de temas que são assim muito sérios e densos, ele consegue construir um livro com uma narrativa bem humorada e de forma muito leve e descontraída, que torna a leitura muito fácil, sabe? Os diálogos são engraçados e como as situações são tratadas sempre de forma muito cotidiana, isso facilita muito que gere a identificação com as personagens que ele aborda. E assim, eu diria que o livro tem uma mensagem central muito clara da questão do amor próprio. E o Jonas tem que aprender na marra, na tora, a lidar com a questão de se aceitar e de se amar. E o Jonas ele tem que passar por um processo muito doloroso de autoaceitação e de desenvolvimento de um amor próprio, que infelizmente é uma coisa que finda acontecendo com uma parcela muito grande da população LGBTQIAP+, né? Tem sempre que aprender a lidar consigo, se identificar, se achar praticamente sozinho e sem muita rede de apoio, que na maioria das vezes, ou em grande maioria dessas vezes, finda sendo apenas a dos amigos quando essas pessoas os possuem. Eu acho que a autenticidade, como o Victor Martins escreve sobre esse assunto, vai facilitar muitas pessoas que estejam passando por uma situação semelhante a identificar-se com o personagem e findar também se autoaceitando e lidando com seus próprios problemas desse despertar da vida adulta. E isso pode contribuir com uma construção de uma personalidade, né, que está em desenvolvimento ainda no final da adolescência e início dessa vida adulta. Isso inclusive pode contribuir com que pessoas LGBTQIAP+, se identifiquem e vejam que as barras que elas vão enfrentando são semelhantes a que várias outras pessoas também enfrentam nessa fase da vida e em seus contextos sociais, né, vamos dizer assim. Agora, saindo um pouco dessa parte mais densa, eu vou dizer para vocês que eu achei muito interessante acompanhar a história dos piratas gays que o Jonas se descrevendo, que é uma forma como ele explora de forma ficcional, dentro da ficção, o seu personagem e do namorado dele, Arthur, nas pessoas do Todd e do Bart, que são os piratas gays, e que são meio que uma válvula de escape para situações que acontecem com ele mesmo, né, com o Jonas e o seu namorado. Por mais que a história do Bart e do Todd seja bem curtinha, mas eu achei interessante ter ela ali diluída ao longo do livro. Teria inclusive até gostado de ler um pouco mais sobre esses piratas, sabe? Bom, já me encaminhando aqui para o final, eu tenho que registrar que esse livro foi super bem aceito e super aclamado no meio LGBTQIAP+, e pelo público em geral.
A galera realmente se identifica com esses personagens e se inspira nelas para abraçar a sua própria jornada. E eu super acredito isso à forma trivial, vamos dizer assim, como o Victor Martins escreve, né? É super fácil você estar lendo o livro e você identificar a vida de qualquer cidadão médio ali que esteja vivendo aquela situação, e isso gera uma possibilidade de identificação com uma personagem que é muito boa. Agora vamos lá, é sua vez de participar. Você já leu 1 Milhão de Finais Felizes? Deixa aqui nos comentários, compartilha com a gente o que você achou dessa leitura. Quais foram as suas impressões, se essa obra impactou você de alguma forma. E se você ainda não leu, eu acho que você não deveria perder tempo e deveria procurar por esse livro que pelo menos promete uma boa dose de finais felizes. E para quem chegou comigo até aqui no final, novamente eu vou lhe pedir: se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Assim você está sempre me ajudando a trazer mais material para que a gente possa ler e debater. Então a gente encerra por aqui e até o próximo livro. Tchau, tchau.